Já é tarde da noite e você se prepara para ir para a cama. Você pega o celular para ver mais um filme ou uma série, enquanto isso responde algumas mensagens e checa só mais uma vez as suas redes sociais. Mas você já parou para pensar no efeito que essa rotina diária, um pouco antes de dormir, pode causar no seu sono? Um estudo realizado pela Unifesp, em parceria com a USP, revelou que 65% dos brasileiros e brasileiras não consideram que seu sono está em dia e que tem qualidade. A pesquisa, divulgada no periódico científico Sleep Epidemiology, mostrou ainda que para 20% das pessoas entrevistadas, o vilão é o uso excessivo de mídias interativas, ou seja, aquelas que provocam algum tipo de interação com o usuário pouco antes de ir para a cama. Qualidade de sono, vamos dizer, é um construto que também tem relação com qualidade de vida. Quanto mais interativo for qualquer mídia que a gente está usando próximo ao horário de dormir, maiores serão os efeitos sobre o sono. Começa agora Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Neste episódio do Pode Ser Ciência, conversamos com os pesquisadores da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, Dalva Poiares e Gabriel Natan de Souza Pires, sobre os impactos do uso excessivo de mídias interativas na qualidade do sono. A qualidade de vida do brasileiro varia muito, dependendo de que local do Brasil a gente está, porque a gente tem um país tão diverso que as coisas mudam bastante. Mas se nós focarmos primeiro nas grandes cidades, a qualidade de sono vem diminuindo progressivamente nas últimas 4 décadas, pelo menos. O número preciso varia muito de acordo com cada pesquisa, porque medir o sono é uma coisa muito heterogênea, se emprega diversas metodologias e as populações variam também, mas seguramente quando a gente pergunta assim, quão satisfeito você está com o seu sono, se você tem alguma queixa relacionada ao seu sono, pelo menos 40% das pessoas relatam isso. Em algumas pesquisas chega a 80%, dependendo do modo como se pergunta. Então, em toda grande cidade, a qualidade de sono diminui cada vez mais. Isso tem a ver com mudanças de estilo de vida que aconteceram, com a incidência de doenças e de condições de saúde que alteram o sono também, com o crescimento das cidades, porque à medida em que as pessoas moram cada vez mais longe do centro da cidade, gastam mais tempo para se deslocar até o seu local de trabalho, e para isso se diminui o tempo de sono. Em cidades de interior, pensando numa perspectiva realmente brasileira, as coisas tendem a ser um pouco menos graves por uma questão mesmo de estilo de vida. Mas em algumas cidades de interior, onde já se tem alguns estudos, se nota também que a prevalência de distúrbios de sono vai aumentando. Trabalhe enquanto eles dormem. Você já deve ter ouvido esse ditado. A professora Dalva Poiares afirma que o foco em performance na sociedade atual tem impactado significativamente na qualidade do sono. Ela mesma já sentiu essa pressão. A saúde do sono é fundamental para tudo. E muito disso começou com essa questão de performance. Apreciava-se muito aquelas pessoas que diziam, não, eu durmo 4 horas por noite. Nossa, é meu ídolo. Eu mesma. Eu tenho alguns ídolos que dormiam 4 horas e aparentemente desempenhavam bem. Eu me sentia uma pessoa prejudicada por precisar de, no mínimo, 7 horas a 8 por dia. As pessoas entendem que a performance ou desempenho vai contra o sono, ou seja, então, se eu quero desempenhar mais, eu tenho que dormir menos. E isso é um erro, porque se você dorme, você limpa seu lixo metabólico, você descansa. A qualidade de sono, vamos dizer, é um construto que também tem relação com qualidade de vida. O pesquisador chama atenção para o fato de que não existe uma correlação exata que associe diretamente tempo e qualidade de sono, sendo importante levar em conta outros fatores. Existe uma recomendação formal da National Sleep Foundation de que para a população adulta o ideal seria de 7 a 9 horas de sono por noite. Mas talvez o que a gente tem que entender é que isso é uma recomendação que não deve ser individualizada, mas que a gente não foque tanto no tempo enquanto a pessoa dorme, mas nas consequências da falta de sono. Independentemente de quantas horas que uma pessoa dorme, ela pode dormir seguindo a cartilha 8 horas. Se essa pessoa acordar cansada, for fadigada durante o dia, sonolenta, roncar, tiver bruxismo, acordar muitas vezes para ir ao banheiro à noite, não interessa o tempo que essa pessoa está dormindo, porque sono não é suficiente. Então, na medida em que a falta de sono, um sono de baixa qualidade, ou qualquer distúrbio de sono te causa sintomas, ele merece tratamento, mesmo que sejam dormidas 8 horas exatamente.
Para os pesquisadores, a má qualidade de sono tem impactos expressivos na nossa saúde física, mental e social, podendo estar associada a comorbidades metabólicas, cardiovasculares e até mesmo cognitivas. Eu gosto muito de separar assim, os efeitos da privação de sono, da má qualidade de sono e dos distúrbios de sono em 3 grandes domínios de saúde. Então, todas essas condições vão afetar a nossa saúde física, a nossa saúde mental e um terceiro que a gente pode chamar de saúde social. Geralmente são doenças cardiovasculares, entre elas a principal que tem mais nível de evidência é a hipertensão arterial e, na sequência, também alterações metabólicas como maior predisposição, por exemplo, à diabetes. Em relação à saúde mental, a gente tem, de modo agudo, efeitos cognitivos imediatos de uma noite de privação de sono que seja. Basta uma noite de privação de sono para que eu me sinta mais desatento, para que eu me sinta mais fadigado, e também mais sintomas de depressão e de ansiedade em pessoas com insônia, em pessoas privadas de sono, e a longo prazo a gente tem condições mais graves, como uma relação cada vez mais bem estabelecida na literatura entre demências como a doença de Alzheimer e a privação de sono. E o terceiro, que eu chamo de saúde social, tem a ver com o fato de que pessoas com distúrbios de sono, elas não têm um funcionamento ótimo em sociedade e, em alguns casos, oneram a sociedade por serem privados de sono. Quando eu estou privado de sono, eu não funciono bem na minha família, no meu ambiente de trabalho, com os meus colegas, por estar mal-humorado, por estar fadigado, por estar cansado. Quando eu estou no meu emprego, eu não desempenho bem as minhas funções, porque a privação de sono e a insônia estão relacionadas a menor produtividade no trabalho, absenteísmo, presenteísmo. Questões de acidentes de trabalho também são muito clássicas em pessoas com insônia e com apneia do sono. Acidentes de trabalho e acidentes automobilísticos, e também nessa ideia de funcionamento social, pessoas privadas de sono oneram muito mais o sistema de saúde público. Sabendo que as pessoas têm níveis altos de queixas de sono e distúrbios de sono, seria muito mais barato nós investirmos em prevenir, diagnosticar e tratar os distúrbios de sono do que lidar com todos os gastos primários, secundários e ocultos dos distúrbios de sono na sociedade. Então, me parece que a gente pode resumir com efeitos nesses 3 âmbitos, né? Saúde física, saúde mental e saúde social. A pesquisadora explica que o sono funciona como uma espécie de reparador do organismo, preparando corpo e mente para o dia seguinte. O sistema linfático é aquele que limpa o lixo metabólico do nosso cérebro. Então, durante o dia, você está usando, nós estamos aqui, né, usando a nossa capacidade cognitiva e existe um lixo metabólico associado a isso. Durante o sono, cerca de 60% a mais desse lixo metabólico, ele é varrido, ele é limpado do cérebro. Chama-se o clearance cerebral. As pessoas entendem que a performance ou desempenho vai contra o sono, ou seja, então, se eu quero desempenhar mais, eu tenho que dormir menos. E isso é um erro, porque se você dorme, você limpa seu lixo metabólico, você descansa e você pode desempenhar melhor, claro, desde que você não durma com muitas apneias do sono, com muitos movimentos de pernas. Existem pessoas que têm muito bruxismo, né? Se você dorme com uma boa qualidade. Para avaliar a qualidade do sono na população brasileira e os seus possíveis fatores associados, foi disponibilizado um questionário online para mais de 2.600 pessoas adultas de todas as regiões do país. Nesse estudo de qualidade de sono, veja, foram 2.635 adultos que foram investigados em todas as regiões do Brasil. A média de idade foi de 35 anos, mas incluiu adultos de todas as faixas etárias, tá? E uma das questões que apareceu é que existe uma regionalidade. O Centro-Oeste, em primeiro lugar, a região Sul e Sudeste tiveram pior qualidade de sono comparado com a região Norte. Outro fator que tem sido debatido, assim, os casados, por exemplo, eles dormem melhor do que os solteiros e os viúvos ou separados ou divorciados. E outro determinante também interessante na população em geral foi morar com a mesma pessoa, mas dormir separado. Então, a nossa interpretação foi que existe ou algum problema conjugal ou, eventualmente, alguém que ronca, alguém que tem insônia. Então, é óbvio que a má qualidade de sono não está relacionada a dormir separado, e sim ao que os levou a dormir separado.
uma coisa que foi muito interessante, a mulher sempre se queixa mais de qualidade de sono e de insônia do que o homem. Entretanto, um dos fatores que veio significativo, que homens jovens estão começando a reclamar de má qualidade do sono. Era uma faixa da população que nós não esperávamos como tendo má qualidade de sono. Então, ser mulher, ter idade menor do que 55 anos, ter um parceiro que dorme em outra cama ou em outro quarto, ter insônia, obviamente, quem tem insônia tem pior qualidade de sono, além da questão regional. Então, esses, em resumo, foram os fatores associados à pior qualidade de sono. Além dos fatores relacionados à região, faixa etária, gênero e existência de companheiro ou colega de quarto, a pesquisa demonstrou que o uso excessivo de mídia interativa foi significativamente associado a uma noite mal dormida. Quando nós fomos investigar quais são os fatores associados, a mídia interativa foi um dos determinantes da má qualidade do sono. O uso de mídias, como a gente tem visto hoje, ele tem 2 problemas principais em relação ao sono. O clássico, que tem sido debatido desde a década de 70, é a luminosidade. Mas isso não é um fato novo, porque desde a década de 70 as pessoas já veem TV próximo ao horário de dormir. Isso sim, afeta o sono. O fato novo tem a ver com o modo como a gente tem consumido tecnologia próximo ao horário de dormir. Depois das TVs vieram os celulares, e os celulares se tornaram cada vez mais interativos, e essa interatividade realmente tem uma capacidade de predispor ao despertar antes do horário de dormir, ou se usado no meio da noite, causar um período de insônia bem grande no meio da noite, que eventualmente é maior do que o efeito da própria luminosidade. E esse, de fato, é um fato novo. Tanto que a gente vê muito claramente a diferença entre ver TV para dormir ou usar redes sociais, a responder e-mails, trabalhar no celular na cama. Quanto mais interativo for qualquer mídia que a gente está usando próximo ao horário de dormir, maiores serão os efeitos sobre o sono. E como deve ser, então, o uso de mídia interativa à noite para que não interfira na qualidade do sono? Veja, o nosso sono evoluiu por centenas de milhares de anos sem telas. Não existia exposição à luz à noite, não existiam atividades altamente interativas próximo ao horário de dormir. O nosso cérebro foi feito e foi selecionado para que o sono acontecesse com uma lentificação progressiva de todas as nossas atividades. Qualquer coisa interativa que aconteça próximo ao horário de dormir atrapalha esse processo de início natural do sono. É justamente esse o motivo pelo qual, quanto mais interativo for qualquer atividade, pior é o meu sono. Então, a resposta mais simples, e talvez não é a mais factível com a sociedade que a gente vive hoje, é evitar o uso de toda e qualquer mídia interativa, pelo menos algumas horas antes do horário de dormir. Principalmente aquelas mais interativas, aquelas que te geram mais ansiedade, que te engajam mais como usuário, não use próximo ao horário de dormir. Bom, mas o que a gente pode fazer se a gente está numa sociedade todo mundo usa, se na minha família todo mundo vai dormir com o celular na cama? A gente precisa fazer algumas intervenções, são muito parecidas com intervenções de redução de danos que se faz para usuários de drogas de abuso. Pensar numa coisa que é bastante importante do ponto de vista clínico disso, né? Em quem já tem o hábito de usar o celular próximo ao horário de dormir, essa retirada desse hábito é muito complicada. É muito parecido com a retirada do uso de medicação em alguns casos. Eu não posso dizer para a pessoa, para de usar hoje, senão uma coisa grave vai acontecer. Porque eu vou trocar o hábito do celular por uma ansiedade próximo ao horário de dormir que pode priorar a insônia. Então, o tratamento e a abordagem clínica dessa situação, que hoje, de fato, é um problema clínico, ele deve ter uma abordagem mais empática, porque a pessoa primeiro precisa entender o motivo pelo qual o uso do celular próximo ao horário de dormir é ruim e substituir esse comportamento gradualmente. Então, a gente precisa moderar esse comportamento para que isso não seja pior. Então, se, por exemplo, se pode estabelecer um limite, um horário até o qual a mídia pode ser utilizada, pode-se limitar o tipo de uso, pode-se colocar um filtro de luz azul, né, que altera o espectro da luz no celular. Pode-se evitar, por exemplo, atividades que são mais engajantes, como o conteúdo dos vídeos que a pessoa vê antes do horário de dormir, ou o tipo de rede social que a pessoa acessa próximo ao horário de dormir. Porque os efeitos disso, de atividades mais engajantes, são diferentes do que ouvir uma música, ouvir um podcast próximo ao horário de dormir. Existem hábitos que podem ser adotados para melhorar a qualidade do sono? Ter o tal do fit lifestyle, né? Um estilo de vida bom é ser ativo física e mentalmente, atividade física, ser ativo durante o dia. Todos os estudos mostram que as pessoas que são ativas física e
mentalmente dormem melhor do que os inativos. Porém, a atividade em excesso gera estresse e gera insônia. Então, nós temos que ter um limite entre um nível de atividade importante. O ser humano, ele não foi feito para ser sedentário. Outra coisa, rotina é importante. Até mesmo para você sair da rotina, você tem que ter uma rotina. Isso é uma mensagem importante. O seu organismo, ele funciona por meio de relógios. Então, para um funcionamento adequado, é importante ter uma rotina, mas uma boa rotina, que vai lhe ajudar a funcionar melhor. Se expor à luz do dia, ficar em lugares claros. Não estou dizendo sol na pele, não é isso. A luz do dia é muito importante porque nós temos fotorreceptores na retina que respondem à luz do dia e eles bloqueiam a nossa melatonina, ela tem que estar bloqueada durante o dia e aumentar o período da noite. Ela tem um ritmo nas 24 horas. Além de tudo, a luz do dia tem um efeito no humor, aumenta a noradrenalina, por exemplo, dentro do cérebro, nos dá mais energia. Aquelas pessoas que perdem a luz do dia, elas tendem a ser um pouco mais fadigadas, mais cansadas e um pouquinho mais deprimidas, então a luz do dia é muito importante. Porém, a próxima hora de dormir é importante também diminuir a intensidade de luz. Então, a luz de baixa intensidade, amarela, a gente chama de pulso de luz e pulso de escuro. Não quer dizer que você tenha que ficar no escuro, mas diminuir a informação luminosa à noite ajuda o seu organismo a entender a informação da noite, ajuda o seu organismo a liberar a melatonina endógena. Então, dá essa informação. Agora é noite e agora é dia. Então, é preciso as duas coisas. A saúde do sono é fundamental para tudo. Esse foi o Pode Ser Ciência. Os convidados de hoje foram os pesquisadores Dalva Poiares e Gabriel Natan de Souza Pires, do campus São Paulo, da Unifesp. Produção e reportagem, Lauren Steffen. Locução, Loiane Villeforte, Rosângela Martins e Reinaldo Gimenez. Identidade visual, Alexandre Souza. Direção técnica e de locução, Reinaldo Gimenez. Edição e coordenação, Loiane Villeforte. Idealização, Walter Teixeira Lima Júnior. Esse foi o Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp.